Fala pessoal, tudo bem? Beleza? Estamos aqui no final de semana, né? E vamos falar um pouco hoje sobre informativos do STJ 772 e 773 e o 1092 do STF. Sempre lembrando, destacando as decisões voltadas a direito penal, processual penal, legislação penal especial, tá bom, pessoal? Mas antes de mais nada, mais uma vez, se inscreva no nosso canal, tá? Graças a Deus, nossos vídeos tem tido bastante visualizações, principalmente o que eu fiz sobre a mudança, as alterações promovidas no artigo 311 do Código Penal. Agradeço a todos. Deixe seu like também, seus comentários aqui, eu vou ter o enorme prazer de respondê-los, tá bom? Então curta, compartilhe, ative o sininho das notificações, se inscreva, é de graça, pessoal. É sempre bom falar, é gratuito, não paga nada, tá bom? E você vai estar nos ajudando. Da mesma forma, eu tenho um perfil no Instagram, Felipe Martins DPC. É só você procurar lá. Também tem jurisprudência, dicas de estudo, muito conteúdo lá, tá certo? Um projeto novo aqui que eu estou fazendo, tem o canal e tem lá no Instagram. Então vamos lá, pessoal, né? Para quem ainda não me conhece também, sou o delegado Felipe Martins, né? Como eu acabei de falar, delegado de polícia, né, pessoal? E fui também agente da Polícia Civil no estado do Rio, fui delegado no Acre, hoje sou delegado no Paraná. Perfeito, pessoal? Então vamos lá, mas é menos sobre mim e muito mais sobre conteúdo para vocês. Vamos caminhando lá, pessoal. Vamos começar, no último vídeo que eu fiz, comentando informativo, paramos no 771 do STJ e o 1091 do STF. Beleza, então vamos partir já para o 772. Informativo 772, decisão da terceira sessão. Fala sobre a revisão criminal, dosimetria de pena e possibilidade, né, de rever a dosimetria da pena em revisão criminal. Bom, a revisão criminal é uma possibilidade de se discutir, né, um processo que já terminou, já se encerrou, já houve todos os recursos disponíveis, o trânsito em julgado, e está previsto no 621 do CPP. E diz assim, vamos lá, artigo 621 do CPP, a revisão dos processos findos será admitida quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos. 2. Quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos, ou quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize a diminuição especial da pena. Aqui o que estava sendo discutido é justamente a dosimetria, o quantum ficou determinado na condenação aplicada àquele réu, na verdade já aquele condenado, beleza? Então vamos lá. Só que nesse caso, né, não foi aceita a revisão criminal por ausência de indicação de novas provas. Inclusive foi salientado o entendimento do STJ que, embora seja possível rever a dosimetria da pena em revisão criminal, a utilização é prática excepcional e somente justificada quando houver contrariedade do texto expresso da lei ou a evidência dos autos, tá? Então, beleza, vamos lá, vamos ver se passando para outra, né? Então aqui, né, foi dada não foi, a terceira sessão não acolheu, indicando que houve ausência de indicação de novas provas, então não cabimento na revisão criminal, né? Então vamos prosseguir, pessoal. Quinta turma, informativo 772. Acordo de não persecução penal, né? Nós sabemos que por resolução o Ministério Público em 2017 trouxe a figura do acordo de não persecução penal. Em 2009, com as alterações promovidas pelo pacote anticrime, possibilitou e inseriu no artigo 28A o que já estava previsto em resolução do Ministério Público, do Conselho Nacional do Ministério Público, que é o acordo de não persecução penal. Então, veja, o caso concreto, julgado pela quinta turma, ocorreu uma alteração do quadro fático jurídico, tá? Então, quando houver, por exemplo, a desclassificação do delito, seja pela emendatio libelli ou pela mutatio libelli, uma vez preenchidos os requisitos legais, torna-se cabível o instituto negocial. O que está dizendo aqui? Olha, no curso do processo, ocorrendo
a emendatio libelli, que na verdade não há uma mudança fática do que está sendo trazido a julgamento, mas sim a correta alteração na classificação jurídica da conduta, a sua tipificação. Então, suponhamos que estejamos diante, né, de um fato narrado, uma acusação, e na hora do seu recebimento, do seu processamento, o fato trazido ali, que foi inicialmente capitulado como um crime de roubo, por exemplo, seja modificado para furto. No caso, a sua capitulação, o entendimento inicialmente feito daquela descrição do fato era de roubo, mas ficou demonstrado que houve um furto, por exemplo. Aqui, ao Instituto da emendatio libelli. Já a mutatio, não. Na mutatio, quando ocorre a instrução, e nesse curso, né, houve trazido, né, de fato, a fatos, né, diversos da realidade. Então, não há uma congruência, né, da denúncia traz fatos diversos da realidade. Então, a denúncia traz uma narrativa errônea e na instrução se tem o conhecimento do que realmente ocorreu. Então, houve uma mudança de fatos, inclusive, que enseja a mudança, inclusive, da tipificação e, inclusive, a mudança na acusação. Perfeito. Então, quando houver emendatio libelli ou a mutatio libelli e desta modificação estivermos diante do patamar exigido para o acordo de não persecução penal, torna-se cabível, devendo ser analisado, né, pelo Ministério Público a propositura do acordo de não persecução penal, ok? Vamos lá, sexta turma, pessoal. Registro não autorizado da intimidade sexual, artigo 216b do Código Penal. Foi questionado a natureza da ação e a sexta turma decidiu que esse delito, 216b, ele possui natureza de ação pública incondicionada. Então, não estamos diante de ação privada e tampouco de uma ação penal pública condicionada à representação. Por que essa controvérsia? Quando da Lei 13.718 de 2018 converteu a ação penal de todos os crimes contra a dignidade sexual em pública incondicionada, lá no artigo 225, alterou-o. Houve posteriormente, um pouco depois, a Lei 13.772 de 2018, que criou um novo capítulo no Código Penal e dentro dele trouxe o 216b, que é o registro não autorizado da intimidade sexual. Porém, quando criou esse novo capítulo, se deixou de acrescentar menção a ele no 225, que naquele momento se referia aos capítulos existentes na época, que só tinham 1 e 2. Então, entendeu aqui que é pública incondicionada no caso de delito não autorizado da intimidade sexual. Esses são os que eu destaquei no 772. Vamos lá para o informativo 773, pessoal. Quinta turma do STJ. Quando houver modificação não comunicada do juízo, decretação da revelia, nulidade, não ocorrência e vedação ao comportamento contraditório. O que decidiu aqui? O acusado, ele fez a mudança do endereço sem informar o juízo, né? E depois veio a arguir a nulidade dessa decretação da revelia. E o que decidiu a quinta turma? Olha, não há nulidade, não ocorreu, e se veda no direito, e também no direito processual penal não é diferente, o comportamento contraditório, o venire contra factum proprium, né? E, no caso, se aplica inclusive ao réu, a todos os sujeitos processuais, ou seja, o réu, durante o curso da instrução, muda o endereço, não comunica ao juízo e depois alega a nulidade na sua decretação de revelia, tá? Então, houve esse posicionamento. 2. Outro julgado da quinta turma, roubo praticado contra adolescente. O regimento interno do Tribunal de Justiça da Bahia, ele criou uma vara especializada para processar e julgar todas as infrações penais, né, nos casos, né, que não comportem, ele criou uma vara especializada para julgar atos, tá, crimes praticados contra criança e adolescente. Então, todos os crimes
praticados contra criança e adolescente passaram a ser processados nessa vara especializada, claro, com algumas exceções, ok? Então, firmou-se o entendimento que houve um crime de roubo, tá? E este crime de roubo ele foi distribuído para a vara especializada. E decidiu a quinta turma que, havendo juiz especializado para apurar e julgar crimes praticados contra criança e adolescente, é este competente, independente do tipo de crime. Beleza, pessoal? Vamos seguir. Agora, na sexta turma, informativo 773. Prescrição e redução do prazo pela metade. Sabemos que temos casos no artigo 115 do Código Penal que prevêem a redução da prescrição pela metade em situações específicas relacionadas à idade, ok? Então, por exemplo, cabível essa redução pela metade se entre a sentença condenatória e o julgamento dos embargos de declaração, o réu atinge idade superior a 70 anos, tendo em vista que a decisão que julga os embargos integra a própria sentença condenatória. Então, decidiu a sexta turma que o julgamento do embargo de declaração, que é um recurso disponível para a defesa, ela integra a própria sentença. Então, se nesse caso concreto, entre a sentença condenatória e o julgamento dos embargos, como os embargos integram a própria sentença, a pessoa atingir 70 anos de idade, ok, beleza, é cabível essa redução. No caso concreto, não tinha atingido o condenado, 70 anos, então não se pôde aplicar a redução pela metade. Não era a questão do caso concreto, mas cabe essa redução pela metade se entre a decisão de primeiro grau condenatório e o julgamento dos embargos de declaração, por entender assim o STJ que os embargos integram a sentença, se nesse íntere ele atingir 70 anos de idade, aplica-se sim a causa de redução pela metade do artigo 115, tá bom, pessoal? Outra, da própria sexta turma, inquérito policial e investigação iniciada pela Justiça Federal e o inquérito policial inicialmente conduzido pela Polícia Federal. Aqui, o que ocorreu? Foi declarada a incompetência, que a competência do feito era da Justiça Estadual e constava previamente na decisão para que as investigações fossem... o prosseguimento delas fosse dado pela Polícia Civil Estadual. Mesmo assim, a Polícia Federal continuou na investigação. Percebam a questão, tá? Aqui havia uma declinação de competência para a Justiça Estadual e um estabelecimento que determinou o processamento do inquérito policial tivesse prosseguimento pela Polícia Civil. E neste caso concreto, a Polícia Federal continuou a tocar, a apurar, a dar prosseguimento ao inquérito policial e foi neste caso aqui, tá, declarada no caso, a impossibilidade de ser feito o prosseguimento e houve a decretação da nulidade, tá? E diz assim um trecho: assim, identifica-se flagrante ilegalidade na continuidade das investigações pela Polícia Federal, a despeito da decisão que declinou a competência para a Justiça Estadual e determinou expressamente que o processamento do inquérito policial tivesse prosseguimento perante a Polícia Civil. Perfeito, pessoal? Beleza? Então, é diferente. Evidente que a investigação iniciada, por exemplo, pela Polícia Civil e declinada para a Polícia Federal, esses atos podem ser praticados, tá? E podem todos serem aproveitados como suporte por um oferecimento de uma denúncia. Porém, neste caso, havia uma determinação expressa, por isso foi considerada a nulidade. Beleza, pessoal? E o pessoal, alguns ainda, desmerecem, desqualificam e dizem que o inquérito é dispensável, que é meramente informativo, alguns dizem que não serve para nada, o que nós, para você que assiste o nosso canal aqui, nós reputamos veementemente, tá? E para encerrar, informativo 1092.
do STF, tá bom, pessoal? O 1093 foi publicado também, mas eu não destaquei nenhuma decisão assim relevante de direito penal e processual penal, e nem de legislação extravagante. Mas o informativo 1092, ele julgou uma ADI, uma ação direta de inconstitucionalidade, de uma lei estadual do estado de Tocantins, e considerou inconstitucional por violar a competência legislativa privativa da União, essa lei estadual que concedia, né, porte de arma de fogo para vigilantes de empresas de segurança privada. Por quê? Por invadir a competência da União exclusiva para autorizar e fiscalizar a produção e o comércio de material bélico e de legislar sobre o material bélico. Então, essa lei estadual que reconhecia o risco da atividade, a necessidade do porte de arma de fogo para vigilante de empresa de segurança privada, foi declarada inconstitucional. Inclusive, mantendo o próprio posicionamento do Supremo, que já julgou outras leis desse quilate, a despeito, inclusive, do ano passado, 2022, uma lei do estado do Acre nesse sentido. Tá, pessoal? Então são essas aqui que eu quero destacar, tá? Para o vídeo não ficar muito longo, já passamos de 16 minutos. Mas, mais uma vez, pessoal, peço a vocês, se inscrevam no canal, é de graça, é 0800, é gratuito, não paga nada, é na faixa. Deixe o seu like também, ajuda muito, compartilhe, chame os seus amigos e amigas também para nos seguir, para assistir. E eu agradeço a todos que têm deixado seus comentários aqui, que têm trazido também suas dúvidas, trazido discussões jurídicas a respeito, tá bom? E também assista os nossos outros vídeos, já temos um material razoável aí, tá bom, pessoal? Forte abraço para vocês, fiquem com Deus, bom final de semana!